Galera do YouTube, olha eu voltando aqui com uma temática de vídeos que vocês adoram, que são os vídeos de reflexão para sacudir o cabeção. Eu também adoro fazer esses vídeos, faz tempo que eu não fazia. Tem uma temática que tá matutando na minha orelha aqui faz tempo, que é sobre o valor das coisas. Como às vezes eu sinto que existe uma inversão no valor das coisas e como isso é prejudicial para nossa vida no coletivo, para a sociedade. Então vem comigo que esse vai ser um tema super interessante. Quando a gente estava começando a nossa viagem de motorhome, quem lembra, minha mãe ficou alguns dias lá na casa, da irmã do Alexi, costurando as capas protetoras do nosso motorhome. Que ia deixar com uma cara diferente o motorhome, eu também protegi o estofado lá e, nossa, foi muito trabalhoso fazer aquelas capas. E eu lembro a galera acompanhando, falando, nossa, que trabalho, que não sei o quê. E eu trouxe essa reflexão na época no meu Instagram, falando, poxa, se eu fosse pedir um orçamento para uma costureira fazer isso aqui na França, ia ser muito caro. E geralmente quando a gente pede um orçamento para esse tipo de serviço, a gente vê comumente as pessoas reclamando, mas que absurdo, tá custando uma fortuna, como assim o serviço de uma costureira, né, para uma coisa dessa? Mas eu fiquei pensando, gente, olha o trabalho que é para fazer esse negócio, totalmente manual, são horas da vida daquela pessoa ali, dedicando horas da vida dela para entregar um serviço para você. E isso tem um valor, claro, porque é o valor do tempo dela, que vai garantir o sustento daquela pessoa, daquela família. E geralmente a gente tem uma noção de valor para as coisas industrializadas, para as coisas de marca, bem diferente desses serviços manuais. Você vai comprar um móvel lá da Tok-Stock, ninguém tá discutindo o preço do móvel. Agora, você pede um orçamento para um marceneiro, você já vê a pessoa reclamando, nossa, que absurdo. Mas, cara, a produção do móvel da Tok-Stock, todo feito por uma máquina que tem poucas horas ali de uma pessoa, né, para conseguir finalizar aquele negócio, não tem comparação com a produção de um móvel do marceneiro, que vai fazer tudo ali manualmente, que vai levar horas, dias, talvez semanas, dependendo do móvel que for, para poder entregar aquilo para a pessoa. Não é uma coisa que pode ser comparável. Todo mundo acha normal pagar uma fortuna, às vezes, numa roupa de marca caríssima, que tá custando uma fortuna porque foram investidos milhões e milhões em marketing, mas que o real valor daquela peça não é aquilo, mas todo mundo paga sem reclamar. Entendeu? Mas na hora que vai pedir pra costureira lá fazer um negócio, tá achando muito caro, tá achando absurdo. A costureira que tá dedicando o tempo da vida dela pra isso. E pensa como a gente inverte esses valores muitas vezes. Quando a gente tava viajando pela França, essa ideia ficou muito forte na minha cabeça, porque tem muitas lojinhas de artesanato na França. E os produtos são muito caros. E muito mais caros do que os produtos que você vai encontrar nas lojas. Um processo produtivo, automatizado por máquinas e tudo mais. Mas eu olho aquilo pra hoje e falo, não é absurdo, é correto. Esse artesanato faz todo sentido que ele seja muito mais caro do que o outro produzido lá por máquinas e etc. E às vezes eu acho que a gente tá perdendo um pouco a noção disso. A noção do valor, que é um reflexo do valor do tempo das pessoas. Quando a gente se mudou pra São Paulo, que a gente tinha aquela casinha com jardim, que a gente quis reformar o jardim todo, não sei o quê, a gente foi contratar um pedreiro pra poder fazer um orçamento, porque a gente não ia conseguir fazer tudo aquilo. E o orçamento não tava cabendo na nossa realidade. E ele virou pra mim e ele falou assim, olha, eu preciso de um ajudante. Aí eu falei, quanto custa o ajudante? Ele falou, custa X. Aí eu pensei, pô, mas com essa grana, é a grana que eu posso comprar material pra gente fazer o que precisa fazer. E eu virei pra ele e falei, ajudante contratada. E aí ele olhou pra mim e falou assim, como assim ajudante contratada? Eu falei, eu vou ser a sua ajudante. Aí a gente pega essa grana do ajudante e compra material. E ele ficou meio chocado com a minha proposta. Ele falou, como assim você ainda mais uma coisa meio tipo, mulher me ajudando? Não seria melhor o seu marido? Eu falei, não, amigo, meu marido não é melhor, não. Você não sabe o que você está pedindo. Deixa que eu vou ser sua ajudante que vai ser muito melhor. E eu fiquei trabalhando 2 semanas com ele na obra, carregando meio metro cúbico de terra, 300 tijolos. Eu aprendi a fazer piso, aprendi a subir muro, eu aprendi a fazer um monte de coisa. E foi tão importante pra mim aquela experiência com ele, porque eu falava pra ele, Pedro, se eu fosse você, eu não saía de casa por menos que isso. Era o valor que ele estava cobrando lá. Em nenhum momento eu negociei o valor dele. É muito fácil a gente julgar o trabalho dos outros e querer dar valor pro trabalho dos outros sem nunca ter feito aquilo de verdade. Quanto eu preciso de conhecimento para aquilo, quanto eu preciso de horas de trabalho para ficar bom naquilo, quanto eu preciso de esforço físico, de esforço mental, de horas trabalhadas para fazer aquilo. E tudo isso tem valor. E a gente esquece disso. A gente está sempre analisando da ótica da nossa bolha. E para mim não faz o menor sentido eu dar um valor para uma coisa industrializada tão alto e para uma coisa que é feita de forma totalmente manual, que está dedicando tantas horas da vida da pessoa, eu não querer dar valor para isso. Então, pra gente ter uma avaliação de valor das coisas, a primeira coisa que a gente precisa desenvolver é a empatia. Se colocar no lugar do outro, na realidade do outro. Porque faz sentido uma pessoa
pessoa gasta milhões numa piscina, história lá do Rodrigo Faro, acho, né? Gastou sei lá quantos milhões na piscina, mas acha muito caro pagar R$500 pro serviço do cara que vai limpar a piscina, que é uma piscina gigante. E é óbvio que isso não quer dizer que a gente sempre tem que aceitar o valor de qualquer serviço, porque às vezes não está dentro da nossa realidade, eu posso entender isso. Mas se não está dentro da nossa realidade, então eu não contrato aquele serviço, então eu vou fazer eu mesma. Ou vou rever o formato do serviço, para que reduzindo o número de horas de trabalho daquela pessoa, consiga encaixar dentro da minha realidade e encare um equilíbrio. Mas eu não tenho o direito de reduzir o valor do serviço daquela pessoa. Eu lembro quando eu tinha diarista lá em Curitiba, que toda vez que ia aumentar o valor da diária dela, e eu apoiava ela para aumentar, a minha vizinha ficava irritada e reclamava que tinha a mesma diarista. Ah, você não pode estimular, você tem que dizer pra ela que tá errado. Como tem que dizer que tá errado? O custo de vida tá aumentando, ela tem direito de aumentar. Vai ficar a vida inteira, anos e anos e anos, cobrando o mesmo valor? Não. E eu penso, que mentalidade é essa? Onde a gente quer ter prosperidade, a gente quer melhorar de vida, mas não quer que os outros melhorem. E quando a gente tem a vida melhor, a gente não quer pagar o real valor das coisas para as outras pessoas. Que noção de valor é essa? Onde o valor só existe para você. Eu lembro quando um cara foi lá em casa tirar um entulho. Ele carregava o carrinho assim nas costas, tava numa ladeira, né? Eu vi ele na rua, você pode tirar um entulho, não sei o que, ele vou lá, não sei o que. Chegou em casa, eu perguntei quanto era o serviço. E ele falou, tipo, 30, 35 reais, uma coisa assim, pra tirar um entulho. E eu olhei pra ele e falei, o quê? Aí na hora ele tomou um susto. Ele ficou com medo, ele falou, não, por quê? Tá muito caro, a senhora quer que eu baixe o valor? E eu falei, não, pelo amor de Deus, é que eu tô achando um absurdo você cobrar 35 reais pra tirar um entulho daqui, é muito pouco. Olha o trabalho que você vai ter, você tá carregando isso nas costas, você vai ter que carregar isso até o lugar do entulho lá. É muito absurdo você cobrar isso, você não pode. Aí ele falou, mas se eu não cobrar isso, as pessoas não querem pagar. E eu fiquei pensando, cara, você sairia por 35 reais carregando um carrinho nas costas pra tirar um entulho? Então por que a pessoa se sente bem em explorar o outro? E ainda tentar reduzir, porque o povo ainda vai tentar negociar essa porca desses 35 reais, explorar a pessoa pra fazer uma coisa que ela não tá disposta a fazer. Eu falei pra ele, eu vou te dar 65 reais, que era o dobro praticamente do que ele tava pedindo. E eu falei, se eu fosse você, eu não cobrava um valor tão baixo assim, porque é a valorização do seu trabalho. E as pessoas não estariam dispostas a fazer, e que você tá. E você tem que cobrar de forma justa, e esse valor não tá justo. Mas aí é que eu trago uma outra reflexão muito importante, que são as relações de poder. Em como uma pessoa que tá na situação dele não sente que ele tem poder suficiente para cobrar o valor justo, e que ele tá disposto a fazer qualquer coisa e reduzir o preço dele ao máximo, para ele não deixar de ter o trabalho, para ele sobreviver, e como isso é maléfico para a sociedade. Onde eu quero prosperar, mas não quero que o próximo prospere. Porque é uma sociedade que visa a abundância a partir da exploração de muitas pessoas. Por que você não pode prosperar e refletir essa prosperidade nas pessoas que trabalham com você? Quando eu comecei a trabalhar com o meu editor do YouTube, Daniel, eu peguei ele na 99 Freela, lá era um preço, não era o preço mais barato, mas era um preço que cabia no meu bolso. E depois, com o tempo, Viravolta foi prosperando. E eu virei pro Daniel e falei, Daniel, tu vai ficar me cobrando esse valor pro resto da vida? Você não acha que você tá na hora de rever esse valor? E ele virou e falou assim, Carol, eu já tô com um valor diferente pra todos os clientes, mas com você eu mantive o mesmo. Não tive coragem de falar. Eu falei, mas por quê, né? Ele falou, talvez porque ele começou comigo e depois comigo ele conseguiu vários clientes. Ele tinha talvez uma relação afetiva, não sei. Mas eu falei, não, né, Daniel? Vamos rever isso aí, precisamos rever. Eu falei pra ele, hoje eu posso te pagar um valor melhor. E eu acho que tá justo você cobrar um valor melhor. Como seria mais sensato se a gente conseguisse ter essa noção de valor, se a gente conseguisse refletir essa prosperidade da nossa vida para a vida das outras pessoas? Mas isso só vai acontecer quando a gente tiver noção do valor e não inverter essa avaliação dos valores. Como eu sinto muitas vezes, né, nessa sociedade da ostentação, do luxo. Então eu acho que viajar ao mundo foi muito importante na minha vida para desenvolver empatia, para me colocar no papel de muitas pessoas que viviam realidades completamente diferentes e mudar a relação que eu tenho com o dinheiro, a noção, e me fez me abrir para querer me colocar no lugar das pessoas. Não é sobre pagar sempre o menor possível, é sobre ser justo e o que está dentro da minha realidade. E se não está dentro da minha realidade, ou eu não vou contratar aquele serviço, ou eu vou ajustar para que no equilíbrio seja justo e bom para as duas partes, porque não pode ser só bom para mim, tem que ser bom para todo mundo. Provavelmente muitas pessoas não fazem com maldade, talvez façam sem nem pensar, por causa, né, dessa noção de valores da nossa sociedade que é muito invertida. E eu acho que tá valendo mais a gente parar e refletir quando as situações acontecem. Não foi sempre assim, gente. Eu não pensei sempre assim. Eu já dei valor invertido para as coisas durante muitos anos da minha vida. E eu fico feliz, eu fico grata que eu consegui mudar o meu olhar para a forma como eu enxergo as coisas e que isso conseguiu refletir nas minhas atitudes.
diferente. Porque uma coisa é falar, outra coisa é agir. E a gente só consegue viver alinhado com como a gente pensa quando a gente age exatamente em como a gente fala. E eu acho que essas reflexões são importantes para isso, para ajudar a trazer essa consciência e que a consciência ajude a mudar, de fato, o comportamento nas coisas do dia a dia, nas coisas mais básicas, mas que pode refletir na vida de outras pessoas, como é o caso dessa noção de dar valor certo às coisas certas. Então é isso, deixa um comentário se você quer que eu faça um vídeo sobre algum tema, compartilha esse vídeo, eu acho que tá muita gente precisando refletir sobre isso. Um beijo e até o próximo vídeo.